Olá, bem-vindo ao canal Animais em Luta. E hoje você verá aqui um acontecimento que resultou no falecimento de 9 esquiadores na antiga União Soviética, ao norte dos Montes Urais. Esses montes são uma cordilheira que se estende aproximadamente de norte a sul através da Rússia Ocidental e são referência na delimitação da Europa e da Ásia, o que faz com que a Rússia faça parte desses dois continentes. Essa informação é somente para vocês se localizarem geograficamente. E agora, após essa breve introdução, venho lhe pedir a sua inscrição e que ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E um comentário seria tudo de bom. Feito isso, bora lá! Esse destemido grupo de 8 homens e 2 mulheres era formado em sua grande maioria por estudantes do Instituto Politécnico de Ural na Rússia e deixou a sua apavorante história marcada, principalmente devido às diversas hipóteses sobre o que causou o terrível fim deles. No dia 25 de janeiro, eles desembarcaram em Ividel, que é uma cidade ao centro da província de Oblast. Eles estavam super empolgados, coisas da idade, né? Onde muitos jovens entram em aventuras sem medir as consequências. Todos eles tinham experiência em escalada e esqui. O objetivo deles era viver uma aventura na natureza e chegar ao topo de uma famosa montanha de lá conhecida como Torten, que pelo idioma Mancini significa Montanha dos Mortos. Bem, só pelo nome da montanha já dá vontade de não ir. Logo ao chegar a Ividel, embarcaram em um caminhão em direção a Vissai, que é o último e mais afastado assentamento ao norte. A partir do dia 27, eles se afastaram de qualquer civilização, rumando em direção à montanha, e pelo caminho eles foram estocando comida para usar na volta. No dia seguinte, eles começaram a descer essa primeira colina. Tinham planos de montar acampamento já do outro lado, aos pés do morro. Porém, com a piora do tempo e sem condições de visibilidade, eles terminaram andando por várias horas na direção contrária. Então, resolveram montar acampamento para descansar. Mais tarde foi descoberto que essa era a face leste da montanha Kolatsyalkou, ao norte dos Montes Urais. Igor era o responsável pelo envio de mensagens telegráficas a um clube esportivo de escalada para a certificação de que todos estavam bem. Mas como não houve nenhuma mensagem por volta do dia 12, que era a data combinada em que ele avisaria da chegada deles a Vissai, os familiares, com certeza já em pânico, exigiram que fossem enviadas equipes de resgate. Finalmente, no dia 26 de fevereiro, a equipe conseguiu encontrar o acampamento dos jovens. E a cena que encontraram foi perturbadora. Tudo tinha ocorrido na madrugada do dia 2. Como não haviam testemunhas, o trágico incidente gerou intensas especulações. Investigadores determinaram que os esquiadores rasgaram as suas barracas de dentro para fora, fugindo a pé debaixo de forte nevasca. Não haviam sinais de luta. 2 das vítimas tinham o crânio fraturado e outras 2 costelas partidas. Na direção de um bosque próximo havia um conjunto de pegadas e ao lado de uma árvore de cedro foram achados os 2 primeiros corpos. O de Yuri Doroshenko, que tinha 21 anos. Foi descrito na sua necrópsia que a aparência do corpo era marrom púrpura, com sangue cobrindo a sua orelha, nariz e lábios, além de hematomas ao longo dos membros superiores e inferiores. Yuri Krivonicenko tinha vários ferimentos profundos no rosto. Um pedaço da sua pele estava em sua boca, além de diversos outros ferimentos e escoriações em seu dorso e pernas, e a mesma cor da pele do primeiro corpo, que é uma característica de hipotermia. Eles estavam descalços, usando apenas as suas roupas de baixo e muito leves, mostrando que ou eles estavam dormindo na fatídica hora, ou algo os forçou a fugir no meio da noite. Os investigadores concluíram que as suas peças de roupa foram roubadas por seus colegas para tentar sobreviver ao frio, após verem que eles já estavam mortos.
Mais tarde, no mesmo dia, foram encontrados outros 3 corpos. Eles estavam a 300, 480 e 630 metros de distância de onde foram encontrados os primeiros 2 corpos. Isso dava a entender que essas 3 vítimas tentavam retornar ao acampamento, mas não resistiram. Era um Igor Dyatlov, de 23 anos, que estava com ferimentos em todo o rosto, joelhos, tornozelos, punhos e articulações, metacarpo, falanges, como se ele tentasse se defender socando algo ou alguém. Rustem Slobodan, também com 23 anos, apresentava vários ferimentos graves pelo rosto e contusões nas articulações e falanges, como se também tentasse socar algo ou alguém. Também hematomas na tíbia, seu braço tinha a epiderme arrancada, além de uma fratura grave no crânio. Zenaida Komogorova, de 22 anos. A pele do seu rosto e mãos tinham muitos ferimentos e estavam com uma cor vermelho-púrpura. Devido ao estado dos corpos, os investigadores concluíram que ela teve hipotermia após sofrer um violento acidente. Mas que tipo de acidente? Será que em algum momento houve algum tipo de desentendimento? São muitas especulações. Após mais de 2 meses, um nativo de Kurikomansi, que é uma etnia que vive nesse local, achou os outros 4 corpos que faltavam. Eles se encontravam a poucos metros do local onde o acampamento estava no trágico dia. Porém, seus corpos apresentavam sinais de violência descomunal, a ponto dos peritos avaliarem que para que um corpo ficasse naquele estado, ele precisaria receber um impacto equivalente ao gerado por um acidente automobilístico. Mas o estranho é que eles não estavam muito dilacerados externamente. A maior parte dos ferimentos era interna. E agora as jovens. Ludmila Dubinina, de 20 anos. Ela apresentava graves ferimentos por todo o rosto, a ponto de seus ossos faciais ficarem parcialmente expostos e com as órbitas dos olhos vazias. De alguma forma, os seus olhos haviam sido arrancados. O nariz estava fraturado, o lábio superior havia sido arrancado, bem como a sua língua. As costelas estavam quebradas em 2 partes diferentes. Seu átrio direito, para quem não sabe, o átrio é no coração. Ele aparentava ter sofrido hemorragia. Ela também tinha ferimentos nas pernas, além de 100 gramas de sangue coagulado no coração, o que fez com que os médicos concluíssem que ela estava viva no momento em que teve a sua língua arrancada. Semyon Zolotaryov, com 38 anos. O estado do seu corpo estava em condições similares ao de Ludmila, inclusive em relação à ausência dos olhos. Alexander Kolevatov, com 24 anos. Lhe faltava um tecido ao redor dos olhos. Suas sobrancelhas foram retiradas e tinha ossos expostos nessa região. O nariz estava gravemente ferido e o pescoço deformado. Nikolai Vladimirovich, com 23 anos. Seu crânio foi partido em várias partes, mas não havia danos no tecido externo. Isso excluía a possibilidade das lesões terem sido causadas por pedras ou quedas. Também apresentava contusões no lábio superior e hemorragia no antebraço. O mais estranho de tudo é que eles não estavam rasgados. Então, as mortes só poderiam ter ocorrido se os ferimentos tivessem sido gerados de dentro para fora. E para aumentar mais ainda o mistério, descobriram que as suas roupas continham altos índices de radiação. Levantaram muitas hipóteses e até hoje isso ainda gera discussões. São elas: um possível ataque de uma etnia que vive na região, a Miuri. Agentes da KGB que faziam testes e controlavam a região. Avalanches e problemas relacionados ao clima. A possibilidade de um fenômeno de infrações que poderiam ter causado ondas de radiação e perturbação mental. Ataque de animais das montanhas, intoxicação radioativa, e até mesmo um ataque alienígena. Essa hipótese foi levantada por Lev Ivanov, que tinha sob a sua responsabilidade a investigação do caso em que luzes foram vistas em um local próximo dali, um dia antes.
Muitas outras teorias foram levantadas, mas nada conseguiu explicar o caso. Foi determinado pelas autoridades soviéticas que o acesso à região fosse proibido, pois, segundo eles, uma força desconhecida teria provocado as mortes. E, finalmente, a Rússia abriu nova investigação em 2019 e, em julho de 2020, concluíram que a causa da morte foi hipotermia associada a uma avalanche, o que teria forçado o grupo a deixar o seu acampamento. Essa é a conclusão oficial, o que não reduziu as discussões a respeito. E você, pensa o quê? E para me mostrar que chegou até o fim, comente a palavra tragédia. Aguardo os seus comentários e até a próxima!